Bom dia. Iniciaremos agora a nossa aula, dia 8/5, Direito Penal 1, matutino, a nossa disciplina de Direito Penal 1. Nós estamos estudando a teoria geral do crime, nós estamos estudando o fato típico. Dentro do fato típico, nós estamos estudando o seu primeiro elemento, que é a conduta. Já estudamos o conceito de conduta, já estudamos causas de exclusão da conduta, já estudamos espécies de condutas, e para terminar a conduta, nós está faltando a gente terminar só o estudo do erro de tipo. Então, nós estamos estudando o erro de tipo. O que é o erro de tipo? O erro de tipo é uma falsa percepção da realidade, um conceito informal. Se algum dia alguém perguntar para vocês o que é um erro de tipo, vocês irão responder: é uma falsa percepção da realidade. É aquilo que a gente pensa que é, mas não é. Parece, mas não é. Eu penso que estou fazendo uma coisa e estou fazendo outra. Aí a doutrina traz um conceito mais formal, que diz que cuida-se de ignorância ou erro que recai sobre as áreas elementares, as circunstâncias ou qualquer dado agregado ao tipo penal. Professor, o que é isso? Cada tipo penal, ele traz diversos elementos, diversos dados, diversas palavras no seu tipo penal. Nós iremos ter, por exemplo, tipo penal que tem pouquíssimos dados. Por exemplo, o artigo 121. O artigo 121 do Código Penal, ele só traz praticamente um dado. Ele só traz o crime matar alguém. Ele traz o núcleo do tipo, o verbo matar, e ele traz um elementar, um dado principal do tipo, que é matar alguém, que é a palavra alguém. Por quê? Para que eu possa praticar esse crime de homicídio, obrigatoriamente eu tenho que matar um ser humano. Se eu matar um animal, eu posso até praticar crime ambiental, mas eu não vou responder por crime de homicídio. Eu não pratico crime de homicídio. Por quê? Porque alguém é um dado principal do tipo penal. Então, quando o tipo penal ele é curto, é mais fácil da gente identificar as elementares do tipo penal. Mas nós temos tipos penais que é gigantesco. Gigantesco. Se vocês abrirem o Código Penal do 121 em diante, vocês irão ver que tem a maioria dos crimes tem diversas palavras, diversos dados. E aí nós temos dados principais, que são as elementares, e nós temos dados secundários, que são circunstâncias. Eu gosto de dar outro exemplo, o crime de furto. O crime de furto previsto lá no artigo 155, ele traz o seguinte texto: subtrair, é o núcleo do tipo, é o verbo, para si ou para outrem, coisa alheia, móvel. Então, subtrair é o núcleo, para si ou para outrem são circunstâncias, coisa alheia é um elementar, é um dado principal, porque se a coisa for minha, ou a coisa não for de ninguém, a coisa for abandonada, por exemplo, eu não vou responder pelo crime de furto, porque não tem a elementar. E a outra elementar, a coisa, além de ser alheia, ela precisa ser móvel. O que é uma coisa móvel? Aquela que é possível transportar. Se é possível carregar, se é possível transportar, ela é uma coisa móvel. Então, o erro de tipo, ele vai se dar sobre tantos elementares, o meu erro vai ser em relação às elementares, ou ele pode se dar sobre circunstâncias, ou ele pode se dar sobre qualquer dado agregado ao tipo. E aí eu já coloquei diversos exemplos para vocês. Nós vimos que o erro de tipo ele possui duas espécies. A primeira espécie é o erro de tipo essencial. O que é o erro de tipo essencial? É aquele quando o meu erro, a minha ignorância, ocorre em relação ao elementar do tipo, a um dado principal do tipo penal. No erro de tipo essencial, o meu erro sobre dado principal, se eu sou avisado a tempo do erro: ei, rapaz, essa moto não é sua, ei, essa moto é minha, ei, esse guarda-chuva é meu. Se eu sou avisado antes da minha conduta, eu corrijo a minha ação e deixo de agir criminosamente. Isso é o erro de tipo essencial. O erro de tipo essencial, ele tem uma previsão legal no artigo 20, caput, cabeça do Código Penal.
Aí eu botei alguns exemplos, furto de coisa abandonada, da bis, do guarda-chuva, você matar uma pessoa pensando ser um animal, também é um erro de tipo essencial. E aí, como é que vai ser punido a pessoa que erra, a pessoa que tem essa ignorância, mas teve um comportamento dele, como é que ele vai ser punido? Vai depender. As consequências dependem, porque o erro de tipo essencial ele tem de duas subespécies. Ou ele é evitável, ou ele é inevitável. Quando é que o erro de tipo é evitável? O erro de tipo essencial ele será evitável, quando o homem prudente, não errasse. Se eu, naquela situação, eu não errasse, o juiz vai analisar o caso concreto diante de algumas circunstâncias e ele observar que havia previsibilidade da conduta, do acontecimento, do erro, e poderia ter sido evitado, esse erro é um erro evitável. Então, o juiz vai se valer do homem médio. Quem é o homem médio? Não é um homem de 1,5 m, não. Não é um homem que é casado com a mulher honesta, não. O homem médio é aquele homem prudente, um homem tranquilo, prudente, observador, diante daquela circunstância. Será que eu erraria? Eu cheguei no estacionamento do Mateus, estava cheio de moto lá, monte de bis vermelha. Eu monto na primeira bis vermelha, meto a chave e vou embora. Será que se eu fosse mais prudente, eu não poderia ter dado uma olhada na placa da minha moto e observado que aquela moto não era minha? Se as condições do lugar, a claridade, estava tudo, tinha as situações, esse meu erro poderia ter sido evitado. Se o erro for evitável, o artigo 20 diz, exclui o dolo. O erro essencial, em ambos, tanto evitável como inevitável, exclui o dolo. Não tem como casar um crime doloso quem atua em erro de tipo. Se eu atuo em erro de tipo, eu não quero o resultado e nem aceito o resultado. Eu não quero o resultado, tanto que eu voltei lá para devolver a bis. Eu não quero e nem aceito. Se eu nem quero e nem aceito o meu resultado, eu não pratico dolo. A minha conduta não é dolosa, então eu não respondo por dolo. Nenhuma das duas situações. Agora, no evitável, o código diz: se houver punição por culpa, ele responderá pelo crime culposo. No erro de tipo evitável, exclui o dolo, mas permite a punição por culpa se houver previsão legal. E aí, no caso da bis, por exemplo, eu vou olhar o artigo 55 de furto e percebo que não tem a modalidade culposa. Logo, esse meu comportamento pode até ter ocorrido um comportamento humano, mas não tem conduta no direito penal. Logo, o fato será atípico. Por que o fato é atípico? Porque não tem dolo, não tem culpa. Se não tem dolo, não tem culpa, não tem conduta. Se não tem conduta, o fato é atípico. Professor, e o erro quando for inevitável? O erro será inevitável quando qualquer pessoa, mesmo homem prudente, diante daquela situação, daquelas circunstâncias, ele também erraria. Se ele também erraria, não tem dolo e não tem culpa. O erro é inevitável exclui o dolo e exclui a culpa. Logo, o erro inevitável sempre vai ser fato atípico. O erro inevitável sempre vai ser fato atípico. Beleza? Então, mas o erro de tipo, além de essencial, ele também pode ser acidental. Quando é que o erro de tipo é acidental? É quando o erro não é sobre dado principal, é sobre dados secundários do tipo penal. É sobre qualquer circunstância, sobre qualquer dado agregado ao tipo penal. Se o meu erro dá sobre qualquer dado agregado, circunstâncias, os dados secundários, isso é erro de tipo acidental. Se eu sou avisado do erro, eu não estou nem aí. Eu continuo agindo criminosamente. No erro de tipo essencial, eu paro e corrijo. No erro de tipo acidental, eu corrijo a minha conduta para continuar praticando o crime. Eu corrijo a minha conduta para praticando o crime. E o erro de tipo acidental tem 5 espécies.
ele pode te dar sobre o objeto, aqui está errado, não tem sobre o agente, é sobre o objeto, sobre a pessoa, o erro na execução, resultado diverso do pretendido e erro sobre o nexo causal. Então, nós temos 5 tipos, 5 espécies de erro acidental. Sobre o objeto, sobre a pessoa, erro na execução, resultado diverso do que ele queria, do pretendido, e o erro sobre o nexo causal. O que é que a gente vai fazer? A gente vai estudar cada um deles. Como é que a gente vai estudar, professor? Nós vamos estudar, ó, primeiro é o erro sobre o objeto. Nós iremos ver se tem previsão legal. Se tem previsão legal, onde é que está no Código Penal esse erro de tipo? Onde é que está no Código Penal esse erro de tipo? Depois, nós iremos ver um conceito sobre esse erro, um conceito. Depois de ver o conceito, nós vou dar um exemplo. Depois do exemplo, nós vamos ver a consequência pelo que ele responde, quem atua em erro de tipo acidental, sobre cada uma das suas espécies. O primeiro sobre o objeto. Então, a primeira coisa, eu preciso saber da previsão legal. Começamos o caderno, viu, gente? Ó. O erro de tipo sobre o objeto, meu amigo Júlio, ó, não tem previsão legal. Não tem previsão legal. Se não tem previsão legal, não está na lei. E de onde é que surgiu? Ó, é uma criação da doutrina. É uma criação da doutrina. Deixa eu só botar isso aqui, sem ser negrito. Uma criação da doutrina. Ah, professor, então foi a doutrina que criou o erro sobre o objeto? Sim, é uma criação doutrinária. Então, para que serve esse negócio? Não está na lei? Para cair em prova. Para cair em prova. E nós precisamos passar em prova, então, precisamos aprender o erro sobre o objeto. Então, professor, me deu um conceito. Conceito. O agente se confunde quanto ao objeto material. Aí aqui, ó, vai ser sobre a coisa, por ele visada. Atingindo objeto diverso. Ctrl S, ó. Ele queria praticar, ó, determinado crime, furto sobre determinado objeto. Ele errou por ignorância ou por erro, ele acabou praticando sobre outro objeto. Ó, exemplo, ó. Melhor exemplo, a doutrina sempre traz esse exemplo. Subtraiu um relógio de ouro. Não, calma aí. A gente quer subtrair um relógio de ouro por erro, acaba furtando dourado. Ele queria furtar um relógio de ouro, o objeto que ele queria era um relógio de ouro, mas por erro, ele, ó, pensou que era ouro, subtraiu o meu relógio dourado. Aí eu disse, leva, bestado. Ó, esse relógio aí não passa de R$10, no mercadinho troca-troca é R$10 um relógio desse aí. Só que eu não falei para ele que custava R$10, né? Ele furtou o meu relógio, acreditando que era ouro. Mas o relógio era só banhado de ouro. Era só dourado. Quando ele levou lá para vender, ó, no receptador, e o cara botou o produto, rapaz, isso aqui não é ouro, não, isso aqui é só ferro. Puro ferro. Ó.
Ele responde pelo quê? Qual é a consequência, professor, do agente que pratica isso? Qual é a consequência? O erro sobre o objeto, no erro sobre o objeto, não exclui o dolo. Não exclui o dolo. Ele queria subtrair o relógio. Se ele queria, dolo direto. Não exclui o dolo e nem exclui a culpa. Se tivesse sido por imprudência, também não excluiria. Não exclui o dolo e nem exclui a culpa. Não isenta o agente de pena. Não tem nenhuma isenção de pena. Ele não é inimputável, não deu. Ele vai sofrer uma sanção penal. Professor, o que ele responde pelo quê? O agente responde pelo crime, considerando-se o objeto material atingido. Não importa se meu relógio era banhado a ouro. Não importa se meu relógio é banhado a ouro. Ele subtraiu o meu relógio. O tipo penal do crime que ele praticou de furto diz subtrair para si ou para outro, coisa alheia, móvel. Se ele subtraiu o meu relógio, não importa se o relógio, não importa se meu relógio era de ouro ou era banhado ou era dourado. Para isso, o tipo penal não está nem aí. Não se importa. Ele praticou um crime de furto, ele vai responder pelo furto de um relógio. Ele não furtou o relógio, ele vai responder pelo furto de relógio. Professor, mas se o juiz, lá na hora da condenação, quiser absolver ele em razão do princípio da insignificância, já que esse outro relógio valia R$10, pode ser que o juiz vai aplicar. Até acredito que sim. Agora, que ele vai responder pelo furto do relógio, ele vai responder. Não me importa, mas eu queria roubar um relógio de ouro. Não me importa. O erro dele aqui não justifica. O erro dele aqui não isenta ele de pena, diferente do erro de tipo essencial. Foi um acidente. Simplesmente foi um acidente. Ele achava que o relógio era de ouro, mas era um objeto, era uma coisa alheia imóvel. Coisa alheia imóvel. Preencheu os requisitos do crime de furto. Então, ele tem que responder pelo crime de furto. Certo? Então, no erro de tipo sobre o objeto, não tem previsão legal. Ele se equivoca, ele erra quanto ao objeto material a coisa. Objeto material não é pessoa. E aí, ele quer, por exemplo, ele quer subtrair um relógio de ouro, acaba furtando um dourado. Ele responde pelo crime, considerando-se o objeto, vou botar em negrito isso aqui, material atingido. Preste atenção, como é que vai cair na prova? Tem prova que vai botar que é o objeto material virtual. Aqui é a chamada teoria da concretização. Concreto. Ele não praticou furto, teoria da concretização, ele vai ter que responder pelo furto. Então, não é o objeto visado. Mesmo que ele queria furtar um relógio de ouro, ele vai responder pelo que ele praticou. Se ele furtou o relógio dourado, ele vai responder pelo furto do relógio dourado. Beleza? O erro sobre o objeto é muito fácil. Não tem muita coisa, não. Próxima espécie de erro acidental é o erro sobre a pessoa. Sobre a pessoa. Como é que nós vamos estudar o erro sobre a pessoa? Previsão legal, conceito, exemplo, consequência. Previsão legal, conceito, exemplo e consequência. Professor, o que é o erro sobre a pessoa? Onde é que está isso? Tem no Código Penal? Tem, gente. O erro ele também está no artigo 20, só que ele está no parágrafo 3º do Código Penal. Então, ele está no artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. Bora dar uma lida. Eu vou desativar o caderno rapidão, já que a gente volta. Vamos no Código Penal. Vamos lá no Código Penal. Vocês me confirmem aí se vocês estão enxergando o Código Penal. Escrevam aí para mim sim. Tá certo aí. Beleza.
Então, bora para o nosso Código Penal. O que é que diz o Código Penal? Ó, o artigo 20 é o que fala de erro. Ó, erro sob elemento do tipo. Nós já vimos que ele é o erro essencial. Aí lá no parágrafo terceiro ele diz, ó, erro sobre a pessoa. Preste atenção, meus queridos alunos. O erro sobre a pessoa, contra a qual o crime é praticado, não isenta de pena. Não isenta de pena. Não se considera, neste caso, as condições ou qualidades da vítima real, ó, da vítima real, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Vítima virtual. Aqui, diferente do erro sobre objeto, no erro sobre a pessoa, o código é bem claro. Se eu errei em relação a uma pessoa, não isento de pena. Se eu pratico um crime em relação a uma pessoa e eu queria praticar em relação a outra, eu não sou isento de pena. E outra coisa, o código diz, ó, vai levar em consideração as condições e qualidades da vítima que eu queria furtar, por exemplo, ó, da vítima virtual, Se ela tiver alguma qualidade especial, ó, vai ser aplicada nesse caso. Como assim, professor? Presta atenção. O filho, meu amigo Júlio, o filho quer matar o pai. O filho quer matar o pai. Ó, ele sabe que o pai chega da roça todo dia, 5h30 da tarde, com a cabaça nas costas. E aí, porque o menino tem preguiça de ir pra roça, e o velho bate no menino, e o menino decide matar o velho. Pega por fora do velho e fica de tocaia dentro de casa, esperando o velho entrar. E o velho todo dia chega da roça, 5h30. Só ele dois que moram no barraco. Na hora que o velho empurra a porta, quando entra, o menino atira. Pum! O tiro é certeiro, ó. Não é erro na execução. Aqui não é erro na execução. É erro sobre a pessoa. Acertou bem no tiro, bem no peito. Mas no peito de quem? Do tio. O tio foi na roça, encontrou o irmão e veio na frente e entrou. Foi o primeiro que entrou dentro de casa. Quando ele entrou, o menino atirou. Ó. O erro não foi na execução. O erro foi de representação. Não foi erro na execução. Ele representava na cabeça dele de quem que ia entrar ali era o pai dele. É um erro sobre a pessoa. Ó, aconteceu um erro sobre a pessoa. O que é que diz o código? O código diz, ó, não isenta ele de pena. Ele vai ser punido. Inclusive, o crime é doloso, ele queria. Ainda diz mais, ó, vai levar em consideração as condições ou as qualidades da vítima virtual, daquela que ele queria matar. Lá no crime de homicídio, se você pratica crime de homicídio contra ascendente, contra descendente, pai contra filho, filho contra pai, avô, neto, ó, existe uma causa de aumento de pena. Existe uma causa de aumento de pena. Ah, tá, professor. Então, se eu matar o meu pai, ó, além da pena do crime de homicídio, se for doloso de 12 a 30 anos, eu ainda vou sofrer uma causa de aumento de pena. Ah, mas ele matou foi o tio. Ele matou o tio, mas o código diz, ó, ele sofrerá as consequências como se tivesse matado a pessoa, a vítima virtual. Se essa pessoa tiver alguma qualidade ou condição especial, ele sofrerá essa condição ou essa qualidade. Beleza? Bora escrever no caderno, bora sair da tela bora para o caderno, copiar para ficar bonitinho, aí eu vou dar um exemplo. Ó. Então, bora lá. Conceito, seguindo nossa organização. Conceito, erro sobre a pessoa é a equivocada representação do objeto material. Só que o objeto material agora aqui, ó, não é mais coisa. É o quê? Pessoa visada. Pessoa visada. Por quem?
uma equivocada representação do objeto material, ou seja, uma equivocada representação da pessoa pelo agente. Ó, em razão do erro, sabe, aqui, em razão do erro, atinge pessoa diversa. Ó, em razão do erro, atinge pessoa diversa. Aqui cabe uma observação. Observação. Não existe erro na execução. O tiro foi certeiro, ó, mas de representação. Ele representou a pessoa errada. Ele confunde vítimas. Ele confunde as vítimas. Ó, no erro sobre a pessoa, é equivocada a representação do objeto material, ou seja, a pessoa que ele visou para matar. Em razão do erro, ele acaba atingindo outra pessoa. Outra pessoa. Aqui, o erro não é na execução. Não existe erro na execução, mas de representação. Certo? Exemplo, professor. Exemplo. Eu vou colocar esse mesmo. Exemplo. Fulano quer matar o pai. Fulano quer matar o pai e acaba matando a vítima, seu tio que entrava naquele momento. Ó, ele queria matar o pai, mas acabou matando foi o tio que entrou no lugar do pai. Ele vai responder pelo quê? Ele vai responder por homicídio, ele não isenta ele de pena, ó, e vai levar em consideração a vítima virtual. Quem é a vítima virtual? O pai. Então, consequência, na verdade, ó, consequência, da mesma forma que nós fizemos por outro, não exclui o dolo, nem a culpa, se fosse culposo, né? Não isenta o agente de pena. Não isenta o agente de pena. O agente responde pelo crime considerando-se as qualidades da vítima Se a vítima tiver alguma situação de causa de aumento de pena, algum agravante, ele irá sofrer essa causa de aumento, mesmo não tendo matando a vítima virtual, certo? Porque o código é bem claro, Professor, isso aí, esses exemplos, professor, só servem para cair em prova, né? Borda Diogo, Bruna, Andrei, eu também, gente, acreditava que esses exemplos aqui só serviam para cair em prova, em questão de prova de concurso. Porque na prática, para acontecer um negócio desse. Mas aí o que aconteceu? Um dia eu estou no meu escritório, um colega advogado, era recém-advogado, ele foi nomeado para um processo lá em Senador La Roque. E aí ele me liga, Carabina, me ajuda num processo de júri. Aí eu disse, rapaz, bora, te ajudo. Aí ele disse, tá, eu queria que tu fizesse a resposta à acusação para mim. Então manda o processo para mim. Aí mandou o processo para mim. E aí, não sei se tem alguém da Buritirana. Aí lá por um dos povoados da Buritirana, o que é que aconteceu? Um velho, um senhor que mora lá, lavrador, ignorante, bruto. Esse povo é bruto, ignorante, grosso, mais do que papel de enrolar prego, que não fura de jeito nenhum. Pensa, canto de carroceria. O velho bruto. E aí o velho com um filho adolescente, com 17 anos, o menino e a mãe estavam separados, a mãe, a tia morava para São Paulo, o menino foi embora para São Paulo, passou um tempo para lá, e foi para São Paulo, chegou em São Paulo, lá começou a dar trabalho com os parentes lá, mandaram o menino de volta pro velho.
Quando mandaram o menino de volta pro velho, lá em São Paulo, na verdade o Brasil estava na moda na época, não sei se vocês lembram, a Elara já conhece essa história, por isso que ela está sorrindo. Ah, não, ela diz minha cidade. O menino voltou com o cabelo do corte do Neymar. Você lembra a época que o Neymar fez uma macaquice no cabelo dele, botou um negócio no meio assim, e um monte de criança botava também, igual do Ronaldinho quando pelou daquela vez. E aí chegou com aquele cabelo montuado aqui no meio, e o velho ignorante, corta esse cabelo, rapaz. Larga minha vida, velho, vai cuidar da sua vida. Acaba grossando o pescoço com 17 anos para 18 anos, e o velho todo dia. Se tu não cortar esse cabelo, eu vou cortar o cabelo de facão. Eu vou cortar esse cabelo de facão. Todo dia, quando o velho chegava da roça, eles brigavam. Brigavam. Por causa desse corte de cabelo. Por causa do corte de cabelo do Neymar. Um dia, eles tiveram uma discussão pesada, grande. E aí o menino saiu de casa. O menino andava numa pop. Daquelas pop com cano cerrado. É o barulho maior do mundo. Na hora que ligava, fazia um barulhão, todinho sabia. E aí tinha uma árvore na frente da casa, ele botava a moto na frente da casa, brigou com o velho lá dentro, e o velho ficou com a cabeça quente. E aí o menino foi lá para fora. Aí o velho perdeu a cabeça, pegou a espingarda. E aí quando o menino ligou a moto, o velho atirou. Pum! Deu um tiro de por fora no peito do menino, vocês acreditam? Achando que estava matando o filho. Só que o que tinha acontecido? O menino saiu, foi para a casa do vizinho em frente, e pediu pro vizinho pegar a moto dele, que ele tava com medo do pai dele. Coitado do vizinho, foi lá, ligou a moto, na hora que deu partida na moto. Eu gostei de sorrir uma cena dessa. O velho vem lá com a espingarda e dá o tiro. O tiro foi certeiro. Não houve erro na execução. O rapaz ficou com o lado parado, totalmente paraplégico do lado do tiro. Ele não morreu, mas ficou totalmente paralítico do lado, uma banda do corpo. Ó. O velho, o que acontece? Erro de tipo. Erro de tipo acidental. Não foi um erro de tipo essencial. Ele queria matar alguém. Ele queria matar o próprio filho. Ó, por erro, ele acabou atingindo o vizinho. O vizinho. Ó, erro de tipo acidental sobre a pessoa. Não é erro na execução. Professor, e agora? Qual é a consequência disso? A primeira coisa o código diz, ele não é isento de pena. Ele vai responder pelo quê? Não exclui o dolo, não exclui a culpa. Nesse caso, o crime é doloso, ele queria matar o filho. Ele vai responder por tentativa de homicídio dolosa, tentativa de homicídio, levando em consideração as qualidades do filho. Como ele queria matar o filho, aí o Código Penal diz, ó, homicídio contra descendente tem uma causa de aumento de pena. Ele vai para júri popular. Eu não sei se é eu que vou fazer esse júri, tomara. Mas o cara tipo, sumiu. Eu tinha vontade de fazer esse júri, eu ia sorrir muito. Ele vai para júri popular. Depois dele ser condenado, se ele for condenado, ele ainda vai pegar uma causa de aumento de pena. Beleza? Entenderam? Bora voltar para o caderno. Ele tá preso? Não, ele ficou preso. No início, foi preso em flagrante o velho. Mas o velho, numa idade dessa, diante de uma situação dessa, o juiz nem deixar ele preso. Imagina o que é que eu ia alegar. Imagina vocês, advogados, para fazer a peça de defesa. O que é que você ia alegar? Ignorância? Que o velho era ignorante? Ou ele tentou matar alguém, atirou. Eu suscitei lá uma legítima defesa. Porque o filho também ameaçava de matar o pai, né? E aí o velho disse que escutou um chute na porta. Não sei se é verdade. E aí, por causa disso, é que ele saiu com a espingarda. Ele acreditou que o filho estava entrando para matar ele. Mas isso aí, como é crime doloso contra a vida, vai para júri, dá um bom júri, ó, dá uma discussão boa. Se o colega um dia... Vou até perguntar para o Raoni que é que deu esse processo, se tiver eu aviso para vocês. Mas é só para mostrar como acontece. Bora voltar para o nosso caderno. Próximo erro de tipo acidental. Erro de tipo acidental. Agora sim, o erro, meu amigo Júlio, vai ser erro na execução. Erro na execução. Erro na execução, ó, também chamada de aberratio ictus. Ó, o povo que faz prova, concurso, gosta muito de botar essa palavra em latim. Aberratio ictus. O que é aberratio ictus? É o erro na execução.
execução. É o erro na execução. Professor, tem previsão legal isso? Tem. Ó, o erro na execução, ele está no artigo 73 do Código Penal. Está no artigo 73 do Código Penal. Então, bora dar uma lida, né, meus meninos? Vamos dar uma lida. Professor que está cortando o áudio. Jaciele, eu já sei que está cortando o áudio. Porque na hora que o Júlio falou, tá mudo. Olha se o teu microfone que está fechado, porque tá mudo para todo mundo aí, gente. Responda pelo chat. Não responda pelo microfone, não, porque quando você fala no microfone, aí corta. Responda pelo chat. Vocês estão me ouvindo? Ou é só a Jaciele que não está me ouvindo? A Hilária está me ouvindo. Júlio disse que está mudo. O Érica disse que está de boa. Gabriela está mudo. Mas antes estava mudo? Ou foi quando o Júlio falou? Eu vou fechar. E agora, vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo? Estão ouvindo? Diogo está ouvindo? Andrei está ouvindo? Anne está ok? O Hilara está ok? Não abre o microfone, não. Quando tá dando isso, porque quando abre o microfone, escreve. Eu quero saber a Jaciele se já voltou. João, fica cortando. Quando alguém abre o microfone, ou alguém que entra, aí entra com o microfone aberto, na hora que ele entra, dá microfonia. É por isso que fica cortando, viu? É por isso que a gente deixa para usar o microfone só quando terminar a aula. Se tiver alguma pergunta, manda pelo chat, que eu estou ligado no chat aqui direto, certo? Deixa para falar, por exemplo, terminar, aí eu abro, aí a gente fala tal. Porque evitar isso aí. Já está acontecendo do pessoal, quando eles entram na sala, eu ativo o mudo para todo mundo, mas quando entra na sala, tem alguns que já entram com o microfone aberto. Aí esse microfone aberto acaba atrapalhando, aí por isso é que corta, mas é só alguns pedaços. Melhorou, Jaciele? Tá mudo, Jaciele? O teu tá mudo, tenta sair e entrar novamente na sala. Tá voltando e cortando agora. Então deve ser a tua internet, Jaciele. Deve ser a internet. Eu vou continuar aqui, viu, gente? Eu vou lá pro Código Penal. Bora lá, gente. Então bora no Código Penal dar uma lida no artigo 73. O que é que diz o artigo 73 do Código Penal? Pronto. Vocês estão enxergando? Vocês estão vendo o meu código? Ó, voltou. Era só a internet. Vocês estão vendo meu código? Responda aí. Estão vendo o código pelo chat? Sim, sim. Sim, Gabriela, sim. Então todo mundo está olhando. João, sim. Bora lá. O que é que diz o código? Artigo 73. Olha o título. Erro na execução. Olha, meu querido, bora ler comigo fazer a interpretação. Ó. Quando, por acidente, ou erro no uso dos meios de execução, ó, duas situações, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa adversa. Se ele atinge pessoa adversa, ele responde como se tivesse praticado crime contra aquela quem? A vítima virtual, a que ele queria. Aquela está mais longe, então não é da pessoa adversa, da pretendia ofender. Então, atendendo-se ao disposto no parágrafo 3º do artigo 20 deste Código, que é isso? Parágrafo 3º, artigo 20, é o erro sobre a pessoa. A consequência vai ser a mesma do erro sobre a pessoa. Ele vai responder levando em consideração as qualidades e as condições da vítima que ele queria atingir. Aí ele diz, professor, e no caso de ser também atingida a pessoa que ele queria? Aí diz, aplica-se a regra do artigo 70. Professor, o que é o artigo 70? Artigo 70, aqui em cima, é o chamado concurso de pessoa. É o concurso formal de pessoas. O que é isso? Vou já explicar para vocês.
Deixa eu voltar aqui, ó. Então, o artigo 73, erro na execução. Não é erro sobre a pessoa. Apesar de eu ter atingido, Júlio, pessoa diversa, mas eu só atingi pessoa diversa porque eu errei o tiro. O erro na execução, eu errei o tiro. Como é que eu errei o tiro? Ó, aí diz, por acidente, na hora que eu fui atirar, eu caí, escorreguei e caí, acabei atingindo outra pessoa. Na hora de atirar, eu escorreguei, ó, e caí. Ou, ó, aí entra lá, ou, no uso dos meios de execução. Gente, eu nunca tirei. Eu nunca tirei na minha vida. Mas eu quero matar essa pessoa. Me fez tanta raiva que eu vou lá matar ela. Aí eu aponto a arma para ela, começo a me tremer todinho assim e atiro. Aí eu erro o tiro e acerto outra pessoa. Não é erro sobre a pessoa. Não é erro sobre a pessoa. Aqui é erro na execução, que pode ser por acidente ou por falta de manuseio, ó, no objeto, na arma. Ó, diante dessa situação, não isenta de pena. O que é que acontece? Se ele atingiu só uma pessoa, isso é bom em sala de aula, porque eu boto os alunos na frente e outro atrás. Eu quero atirar no que está na frente, erro um tiro, acabo pegando de trás. Eu respondo pelo homicídio ou tentativa de homicídio, levando em consideração as qualidades da vítima que eu queria matar. Se tiver qualquer causa de aumento, eu vou sofrer essa causa de aumento. Aí ele diz, aí ele traz a segunda parte. Outra consequência. E se atingir as duas pessoas? Se eu atingir também, eu quero matar o Júlio, eu atiro no Júlio e acabo acertando o Ricardo. Eu respondo pelo homicídio, levando em consideração as qualidades do Júlio. Agora, se eu atiro no Júlio, o tiro acerta no Júlio, passa pelo ombro de raspão no Júlio e pega no peito do Ricardo. Ó, eu atingi duas pessoas, a que eu queria e uma pessoa diversa. Ó, concurso de crimes. Concurso, não é concurso de pessoas, viu, Jaceli? Concursos de crimes. Concurso de pessoa, quando tem mais de uma pessoa praticando o crime. Um autor, coautor, partícipe. Aqui são as vítimas, ó. Concurso de crimes, eu tenho duas vítimas. Uma tentativa de homicídio em relação ao Júlio e um homicídio em relação ao Ricardo. Aí ele diz, responde pelo quê? Aplica o artigo 70. O que é o artigo 70? É o chamado concurso formal de crimes. Vamos dar uma lida lá no artigo 70. É o chamado concurso formal de crimes. Ó, diz, quando o agente, com uma ação, eu dei só um tiro, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a pena do mais grave, ou se iguais, somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 até a metade. Então, ó, eu queria matar o Júlio. Ó, o tiro passou, pá, de raspão, acertou nele e matou o Ricardo. O crime é um só, é o mesmo nos dois crimes, ó, homicídio, tentativa, tentado, na sua modalidade tentado em relação a Júlio e consumado em relação ao Ricardo. Se os crimes são iguais, o que é que eu faço? Eu pego a pena do mais grave. Qual é a pena do mais grave? O homicídio do Ricardo. E aí, digamos que o juiz condenou a 12 anos o homicídio do Ricardo. Em relação ao Júlio, eu vou aumentar de 1/6 até a metade. Em relação ao crime do Júlio, eu vou aumentar até a metade. João, isso aí é para estar copiando, isso aí é o caderno de vocês, isso aqui é meu, aqui eu nem salvo. Você já está copiando. Se não deu para copiar agora, pega depois aí o vídeo, assiste e copia. Certo? Isso aqui é o meu material, para você estar acompanhando, copiando, como se fosse um quadro. Eu estou copiando e apagando. Certo? Entenderam? Então, bora para o caderno para facilitar o erro sobre execução. Vamos para o nosso caderno. Agora estão vendo o caderno. Já vimos a previsão legal. Ó, a previsão legal. Agora a gente vai para o conceito. Bora lá, professor. Dá um erro, conceito. Ó, o agente acaba atingindo pessoa
diversa da pretendida, o erro, o acidente, o erro, no uso dos meios de execução ou por acidente. O erro ele traz duas modalidades. O erro no uso dos meios, eu não sei atirar com revólver, em razão disso acerto da pessoa, ou por acidente. Por exemplo, escorrego, foi um acidente, escorreguei a arma, acabei acertando outra pessoa. Ó, isso é erro na execução. Exemplo, fulano mira seu pai, mas por falta de habilidade no manuseio da arma, acaba matando o vizinho que observava. Que o vizinho fofoqueiro estava olhando, pegou um tiro nos peitos. Ó, então eu quero matar meu pai, aponto pro meu pai, pá! Mas aí como eu sou ruim de tiro, ó, não estou acostumado com arma, eu erro o tiro, acerto o vizinho. Isso é erro na execução. Isso não é erro da representação, não. Lá no erro sobre a pessoa, no erro sobre a pessoa, o que acontece? No erro sobre a pessoa, eu penso que vai entrar o meu pai e entra meu tio. Aqui não. Eu miro para matar meu pai. Eu estou vendo, não é uma falsa representação. Aqui, ó, eu só errei porque eu sou ruim de tiro, ou então porque eu não sou acostumado com arma. Então eu errei, matei o vizinho. Ó, consequência. Vai ser consequências, porque tem duas. Consequência. Primeiro, se teve um resultado único, qual foi o resultado único? Eu só matei o fofoqueiro do vizinho que estava olhando. Ó, se teve um resultado único, ó, mesma coisa do erro sobre a pessoa. Se o resultado for único, ou seja, atinge somente a pessoa diversa, será punido considerando-se as qualidades da vítima virtual, considerando as qualidades da vítima virtual. Agora, se o resultado for duplo, ou seja, eu acertei meu pai, ou então eu matei meu pai e também matei o vizinho. Com um único tiro. Pense numa arma boa. A bala varou os peitos do meu pai e acertou o vizinho lá no que estava atrás e matou o vizinho também, ó. Houve um resultado duplo. Ou seja, atinge os dois. Responde pelos crimes em concurso formal. Artigo 70 do Código Penal. O que é o concurso formal? Eu vou pegar a pena do mais grave e vou fazer a exasperação. Em relação ao outro, eu vou aumentar de 1/6 à metade. Em relação ao outro, eu vou aumentar de 1/6 à metade. Do sexto à metade. Entender o erro na execução. No erro na execução do artigo 73, não é um erro sobre a representação, é um erro na execução. Ó,
por acidente ou por falta de manuseio, eu acabo atingindo pessoa diversa. Se eu acabo atingindo pessoa diversa, o que é que acontece? Se eu atingir só uma pessoa, se o resultado for único, eu vou responder pelo crime levando em consideração a vítima que eu queria matar. Se tiver alguma condição, alguma qualidade especial, por exemplo, nesse exemplo que eu coloquei no caderno aí, o pai, se eu queria matar o meu pai e matei o vizinho, eu vou responder por homicídio e vou ter uma causa de aumento, porque eu tentei matar, o que eu queria matar era o meu pai, o meu ascendente. Se eu matei os dois, eu vou responder por concurso formal de crimes. Concurso formal de crimes. Preste atenção que lá, aqui, o erro se dá pessoa versus pessoa. Eu quero matar uma pessoa e acabo matando outra pessoa. Aqui é pessoa. Por quê? Porque o próximo erro de tipo, ele é muito parecido. Na verdade, o próximo erro de tipo, ele é uma subespécie de erro na execução. Ele é uma subespécie de erro na execução. Só que a doutrina traz separado, então a gente vai trabalhar separado, que é o quê? O resultado diverso do pretendido. O resultado diverso do pretendido. Próxima espécie de erro de tipo acidental é um resultado diverso do pretendido. Eu quero um resultado e acaba acontecendo outro. Eu quero um resultado, acaba acontecendo outro. Então, como é que nós vamos trabalhar? Da mesma forma. Primeira coisa, previsão legal. Ele já vem logo depois do erro na execução. Artigo 74 do Código Penal. Artigo 74 do Código Penal. Então, o resultado diverso do pretendido. Artigo 74 do Código Penal. Pessoal, aqui não tem um feedback. Está dando para entender? Vocês estão entendendo? Porque eu fico falando. Eu estou até mais devagar, mais lento, para ver se vocês conseguem assimilar e não ter dificuldade, porque aqui é mais difícil, não dá para fazer pergunta toda hora, igual lá na sala de aula. Então, tá dando para pegar até agora, deu para pegar. Se alguém tiver com alguma dificuldade, escrever, quiser que professor, repete. Aí pode mandar aqui no chat que eu não tenho problema não, eu volto, repito total tudo, certo? Entenderam? Então, eu posso continuar, né? Eu vou abrir o nosso código para a gente dar uma lida no artigo 74. Eu vou explicar. Depois que eu explicar, nós vamos para o caderno, igual o outro, colocar. Então, vamos lá. O código. Vou abrir o código aqui. Artigo 74. 74. Para vocês observarem como também o erro, o resultado diverso do pretendido, como ele é uma espécie de erro na execução, como é que eu digo, por que eu digo isso, professor, já que está em outro artigo? Olha como começa o artigo. Fora dos casos do artigo anterior, o legislador pecou muito, ele poderia ter colocado esse erro de execução 73 e 74 num só artigo. Qual é a diferença do 73 e 74? Vamos já ver. Aí ele vem, ele repete praticamente o mesmo texto. Por acidente, o erro na execução do crime sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa, se o fato é previsto como crime culposo. Se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70, concurso formal. Olha, gente, não é parecido? Qual é a diferença? A consequência. Na consequência aqui, se tem só um resultado, responde pelo crime culposo. Responde pelo crime culposo se tiver a previsão de culpa no tipo penal. Se o resultado for duplo, aplica o artigo 70, professor. Vamos lá. Preste atenção, gente. Eu vou explicar, depois eu vou copiar. Eu disse para vocês que o erro na execução, Júlio, é pessoa.
O resultado diverso do pretendido aqui já vai mudar, vai ser pessoa, coisa. Pessoa, coisa. Exemplo, professor. Eu sei que tem vários alunos que não gostam de mim. Muitos alunos que não gostam de mim. Muitos alunos que não gostam de mim. Eu sei disso. Por quê? Sei lá, por N motivos. Um deles é que o aluno não quer estudar, aí ele acaba reprovando e ele prefere colocar a responsabilidade no professor do que dividir essa responsabilidade, porque ele poderia pelo menos dividir comigo a responsabilidade. Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito, eu tenho meus erros. Mas é por isso que eu fico perguntando, gente, todo mundo, a preocupação. Então, tem muitos alunos, acabam reprovando e ficam me odiando. E aí, uma vez, certo aluno, Williana, ele estava com raiva de mim e ele disse, rapaz, eu vou quebrar o vidro do carro do Carabina. Vou quebrar o vidro do carro do Carabina. E aí ele ficou nessa esquina da Unisuma, ele sabe que eu pego essa esquina aí, no meu carro. Quando eu dobrei, ele estava na esquina com o paralelepípedo na mão. E ele atirou o Júlio, ó. Vá! Quando ele atirou o paralelepípedo, o que é que aconteceu? Eu estava de vidro aberto. E o paralelepípedo deu onde? Bem na minha cara. Meu amigo, foi um sangue doido, ó. Quase eu perco o olho. O sangue desceu, escorreu aqui, ó. O que é isso? O que é isso? Ele praticou uma lesão corporal em mim. Mas ele queria praticar a lesão corporal? Não. Ele queria praticar um crime de dano. Ele queria praticar um crime de dano. Só que ao invés de um crime de dano, ele praticou um crime de lesão corporal. Preste atenção, ó. Lesão corporal, ó, pessoa, crime de dano, coisa, crime contra coisa. Lesão corporal, crime contra pessoa, dano, crime contra coisa. Como ele acertou só minha cara, pá, mas foi por erro, ó, por erro ou por acidente, ele não esperava que o meu ouvido tivesse aberto. O que é que aconteceu? O resultado foi diverso do que ele queria. O resultado foi diverso do pretendido. Olha, isso é erro acidental. No erro acidental não exclui o dolo, não exclui a culpa. Só que aqui no erro, nesse caso, no resultado diverso do pretendido, o código diz, ó, ele será responsável pelo crime culposo. Ele não queria lesão, então ele não pode ser doloso. Ele vai responder pelo culpa se tiver previsão legal. Aí eu vou lá no artigo 129 da lesão corporal e olho. Se tiver a lesão corporal culposa, ele vai responder por lesão corporal culposa. Professor, então, ó, ele só será punido se tiver a previsão legal. Por quê? Porque a culpa não se presume. A culpa deve estar expressa. Se não se presume, ele vai responder por lesão corporal, ó, lesão corporal culposa. E o crime de dano que ele queria, tentativa de crime de dano, ó, não existe. Não existe, não teve o crime de dano. Foi um resultado diverso do pretendido. Foi um erro. Um erro acidental. Aí o código diz, e se tivesse resultado duplo, como assim? O paralelepípedo pegou no vidro do meu carro, quebrou o para-brisa do meu carro e me feriu. Os cacos de vidro do para-brisa atingiram o meu rosto, ó. Eu fiquei todo ferido, todo ensanguentado. Então, ó, um único ato, com a única ação, ele praticou dois crimes. Um crime de dano doloso, ó, e um crime de lesão corporal culposa. Mas ele não vai responder dessa forma. Ele vai responder pelo quê? Ele vai responder em concurso formal de crime. Eu vou pegar a pena do mais grave e somar, aumentar de 1/6 até a metade. Bora copiar? Deu para pegar alguma coisa aí? Bora copiar para reforçar? Bora lá, deixa eu sair do meu Código Penal. Bora pro caderno. Bora pro caderno. Bora no caderno. Se alguém tiver alguma pergunta, pode botar aí. Daqui a pouco eu explico. Deixa eu só copiar. O caderninho ficar bonitinho. Então, bora lá. Conceito, gente.
conceito por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente atinge, preste atenção que eu vou botar aqui, bem jurídico diverso daquele que pretendia atingir. Ó, o bem jurídico de lesão corporal, naquele meu exemplo, ó, é integridade física, e o crime de dano é um crime contra o patrimônio. O bem jurídico é patrimônio, ó, e ele queria praticar um bem jurídico, uma ofensa ao bem jurídico patrimônio, acabou, ó, o erro sobre o bem jurídico de integridade física. Uma observação, gosto de botar, espécie de erro na execução. Não é um erro na execução, ele não errou a pedrada, é um erro de execução. Por que não é no outro? Por que não está lá no 73? Porque no 73 é pessoa a pessoa, é o mesmo bem jurídico. O bem jurídico no 73, que ele queria atingir o outro, é o mesmo. Aqui no resultado diverso do pretendido, o bem jurídico é diverso. Ah, professor, pô, me dê um exemplo. Exemplo. Atira uma pedra no veículo, mas atinge o motorista. Ou seja, ó, coisa versus pessoa. Coisas versus pessoa. Professor, pelo que ele responde, consequências. Ó. Responde pelo resultado produzido. Subir a tela aqui para vocês. Responde pelo resultado produzido. Diverso do pretendido, a título de culpa. Vou botar até grande, negrito, ó. A consequência é diferente do outro. Aqui, ó, ele vai responder a título de culpa. Se não tiver a culpa, a modalidade culposa, fato atípico. Se não tem dolo, se não tem culpa, o fato é atípico. Ele não vai responder por nada. Agora, se teve resultado duplo, responde por concurso formal nos termos do artigo 70 do Código Penal. 70 do Código Penal. Entenderam, gente? Entenderam a diferença do erro da execução sobre o resultado diverso do pretendido? Ah, só para antes que me perguntem, isso é tudo brincadeira, viu, gente? Ainda não aconteceu comigo, não, esse negócio aí. Só deve lembrar que eu tenho porte de arma e eu ando com a minha pistola direto dentro do carro. E aí, qualquer ofensa que tiver, configura legítima defesa, viu? Se eu matar algum aluno nessa situação, eu vou ser absolvido, eu mesmo faço meu júri. Não preciso nem gastar com advogado. Tem que entender isso, tem que observar também o outro lado, né? Eu só ando armado, eu tenho porte de arma. Minha pistola é direto comigo dentro do meu carro. Ó, se o cara jogar a pedra de mim, pode ser que ele leve um tiro dos peitos. O que já aconteceu?
Nós já tivemos um professor aqui na Unisuma, que os alunos odiavam ele, que fizeram o símbolo do nazismo na porta do carro dele lá. Riscaram todinho na porta do carro durante o período noturno. Não foi nem matutino, foi noturno. Chama o pai do Adrian. Por quê? Que tem o pai do Adrian? Não entendi. Pesado. Bora pro último erro. Deixa eu ver se vai dar tempo para terminar. Vai dar tempo. Bora pro último erro. Erro sobre o nexo causal. Gente, alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida? Entenderam? Depois dá uma lida no caderno, devagarzinho, ó. Pá, uma lida no caderno. Dá uma lida na doutrina. Dá uma lida no material. Responda questões. Vão responder questões sobre erro de tipo. É um assunto gostoso, gostoso, e cai em tudo quanto é prova. Toda prova cai em erro de tipo. Beleza, gente? Próximo erro de tipo acidental. Próximo erro de tipo acidental. Erro sobre o nexo causal. Esse aqui é o pior erro que eu acho. É uma besteira tão grande. Ó. Erro sobre o nexo causal. Primeira coisa, previsão legal. Previsão legal. Sem previsão legal. Sem previsão legal. Se é sem previsão legal, ó, criação por quem? Pela doutrina. O cara não tem que fazer, fica criando essas coisas para cair em nossas provas. Então, ó, não tem. Observaram? Nós temos dois erros de tipo acidental que não tem previsão legal. O primeiro sobre o objeto e sobre o nexo causal. O primeiro e o último não tem. Então, professor, se é uma doutrina, o que é isso? O que é que a doutrina diz? Conceito. Ó. A gente produz o resultado pretendido, mas com nexo causal diverso do desejado. Gente, eu vou explicar aqui, vou botar os exemplos. Isso aqui é a maior besteira. É o cara que quer matar uma pessoa, ó, ele quer matar uma pessoa, ele acaba matando, mas matando de outra forma. Ele quer matar de uma forma e acaba matando de outra forma. Aí a doutrina traz dois exemplos. É o cara que joga o outro do penhasco, ó, joga de cima do penhasco com a intenção de matar o cara afogado, ó, mas aí o cara no meio do caminho bate a cabeça numa pedra e morre em razão do traumatismo craniano. Ele morreu da mesma forma. Ele vai responder do quê? Pelo homicídio. O erro foi sobre o nexo causal. Ele queria matar de uma forma, acabou matando de outra. Meu Deus, isso é uma besteira muito grande. Isso aqui não era para existir e a doutrina foi criando. O outro exemplo. Ó, eu dou 5 tiros no Ricardo. Meu primeiro apareceu aqui. Pá, 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 pá. Eu acredito que o Ricardo já está morto. O que é que eu faço? Pego ele, jogo dentro do rio. Jogo dentro do rio. O Ricardo é quem? Wolverine. Não, tô brincando. Ele morre. Encontra o corpo do Ricardo depois. A perícia diz que ele morreu afogado. A causa morte, ó, foi por afogamento. Se deu por afogamento. E os disparos. Ele morreu por afogamento. Eu vou responder por homicídio, não importa o nexo. O erro foi sobre o nexo causal, o resultado, a consequência, eu vou responder por homicídio da mesma forma. Então, bora botar os dois exemplos. Nós estamos terminando a aula. Graças a Deus, estou terminando isso aqui. Exemplo. Quer matar. Joga da ponte. Nós temos uma ponte boa agora ali. A vítima bate a cabeça e morre de traumatismo craniano. Exemplo praticamente que a doutrina é fulano
Você só presta. Fulano dispara contra Beltrano. Beltrano pensa que já está morto, joga no rio e Beltrano morre afogado. Morre afogado. Qual é a consequência? Consequência: o agente responde pelo crime produzido, prevalecendo, né, prevalecendo o nexo causal real. O nexo causal real. Ele não queria matar, ele vai responder por homicídio doloso nas duas situações. O erro é só sobre... Estava errado aqui, ó. Você nem me fala. Sobre o nexo causal. O erro se dá sobre o nexo causal. Bacana, gente? Com isso, nós terminamos o erro de tipo. Com isso, nós terminamos o erro de tipo. Pesado, até demais. A Jacélia tinha falado. Corrige, agora que eu vi. Deixa eu só... eu vou deixar uma questãozinha boa para vocês aqui, para vocês depois pensarem no final de semana. E, enquanto isso, vocês vão botando aí, escolham 4 números, para quem não fez o trabalho, de 1 a 20. Quem fez, escolham 2 números. E aí coloca no chat para mim aí, que eu vou anotar numa folha aqui os números de vocês. O que é esses números? Vai corresponder às questões da prova oral que nós iremos fazer, tá beleza? Então, para dizer que eu não estou... o professor só perguntou a pergunta fácil para a Jaciele, porque ela é representante. Professor, para mim só foi pergunta difícil. Não, as perguntas já vão saber o número. Depois eu mando para vocês as perguntas, vocês vão confirmar que a numeração estava igual. Vou botar uma questão aqui para vocês pensarem no final de semana, enquanto vocês botem aí. Ctrl N. Questão boa. Fulano quer matar um agente federal em serviço por acidente, acaba matando outra pessoa no local. O crime de homicídio será processado, julgado por qual justiça? Federal ou estadual? Entenderam a questão? Começaram a botar aqui. A maioria fez o trabalho. Ó. Conseguiram copiar aqui. Travou, beleza. Partiu, galera. Agora eu vou dar aula. Vamos lá.
Todos abram aí o código das leis de trânsito e que vai dar certo. Ei! De para tramar alguma Sonho. Fala, galera do canal YouTube. alguma coisa, pessoal? Bora aqui falar da partida de LoL ontem à noite. Foi muito animada. Pode ligar, pode parar a gravação. Professor, Só para quem não fez o trabalho, é só um número que escolhe ou é dois? Chora não, bebê.